Olá pessoal, eu quero falar com vocês nessa aula sobre um aspecto importante da linguagem JavaScript e, consequentemente, do ambiente Node.js, que é a modularização de código. Até 2009, a gente tinha um esquema muito rudimentar de modularização. Em 2009 foi lançado o CommonJS, que é utilizado até hoje pelo Node.js, só que agora a gente também tem uma outra modalidade, que é o ECMAScript 6 Modules, ou seja, a definição de módulos da própria linguagem ECMAScript, que é a base do JavaScript. Então, se a gente der uma olhada nesse código aqui, nós vamos ver as duas abordagens que são possíveis para a modularização de código em JavaScript e, consequentemente, na plataforma Node. Então, nós temos o CommonJS, que vem lá, de 2009, e foi a abordagem inicial utilizada pelo Node, e até hoje em muitos projetos se usa essa abordagem. Então nós temos aqui, você pode declarar uma determinada estrutura, então aqui eu estou declarando uma constante, e essa constante ela recebe aquilo que está vindo do módulo que está aqui dentro dos parênteses. Então isso aqui permite que você traga para o contexto local uma coisa que está lá em um outro arquivo, que no caso aqui seria o fs.javascript. Aqui eu posso utilizar uma estrutura, eu estou fazendo um destructuring aqui, onde eu defino esse objeto e do arquivo process eu quero apenas o elemento env, tá? Apenas esse atributo env daquilo que está sendo exportado pelo process. Então é uma requisição um pouco mais específica. E aqui no arquivo que eu estou permitindo que eu faça uma importação, eu tenho aqui uma estrutura que é o seguinte: module, que é um objeto que é definido dentro do ambiente que executa o CommonJS. Esse module ele tem um atributo export, e ao export você especifica o que você quer exportar. Então, no caso desse módulo, eu estou exportando um objeto, veja aqui as chaves, eu estou exportando um objeto que dentro dele tem um atributo, que é o message, que por acaso está sendo definido aqui. Então, essa é a maneira do CommonJS. No ES6, ECMAScript 6 Modules, que é a definição padrão para a linguagem JavaScript, desde que ela foi lançada, nós temos o seguinte: ao invés de utilizar a palavra-chave require, eu vou utilizar import, e aí a estrutura interna que vai receber aquilo que está no arquivo externo. Da mesma forma aqui, o fs está sendo colocado nessa estrutura fs, aqui o módulo fs está sendo colocado nessa estrutura fs. Muda somente a sintaxe, aqui eu tenho import, aqui eu tenho from, aqui eu tenho require. Da mesma maneira, eu também posso fazer a importação exclusivamente de uma parte. Então eu posso fazer o import tanto do processo inteiro, do process inteiro, que está no arquivo process, como também de um único elemento, de um único atributo. E no arquivo que vai exportar algo, a gente tem essa sintaxe: export determinado item, aqui eu estou colocando já uma declaração const, esse item MSG eu estou exportando desse arquivo. Então essa é a sintaxe aqui do S6 Modules. Vamos ver isso na prática? Eu vou trazer então aqui, eu tenho a estrutura do CommonJS. Do lado esquerdo eu tenho o arquivo app, e do lado direito eu tenho lib.js, que seria uma biblioteca. Então esse arquivo é um módulo que eu vou permitir que o arquivo app ele possa utilizar. Então aqui na sintaxe eu tenho soma, vai receber o require lib, ou seja, eu estou importando aquilo que está sendo exportado do arquivo lib. Então vamos aqui, eu quero utilizar aqui a caneta. Aquilo que está sendo exportado por esse módulo, que no caso é a função soma que está aqui em cima, essa função soma está sendo importada aqui. Então, soma do lado de cá vai receber exatamente a função que está sendo exportada.
Aqui a gente pode observar que eu posso exportar qualquer estrutura, pode ser uma função só, eu poderia definir aqui um objeto e colocar a função soma lá dentro. Então, aquilo que eu exportar aqui é o que vai ser recebido aqui. Então, a gente precisa entender o que está do lado de cá. Ao importar essa função soma aqui e colocar nessa variável soma, né, essa variável soma, então, ela toma a forma da própria função que está aqui. Então, eu posso chamar soma passando os parâmetros. Vamos ver a execução disso aqui. Então eu vou vir aqui embaixo, no console, e vou digitar node app.js. Ao executar isso, então eu vou, né, disparar aqui, ó, eu vou disparar com esse nome que está aqui, eu vou disparar essa função que está aqui, passando 1 e 2, retornando 1 mais 2, a gente tem o resultado 3. Pois bem, da mesma maneira, né, eu vou aqui agora abrir os arquivos do CommonJS, do ES Modules, então eu vou abrir o app e vou abrir o lib aqui do ES Modules. Você pode perceber que é o seguinte, no ambiente Node, ele está habituado a trabalhar com o CommonJS. Então quando você coloca um arquivo .javascript, esse arquivo ele faz referência a uma estrutura CommonJS. Se no Node nativo você quiser utilizar o ES6 Modules, você vai ter que nomear esse arquivo como Module JavaScript. Tá? Então o MJS que está aqui é exatamente essa referência ao ES6 Modules. Então eu vou aqui num outro terminal e agora eu vou fazer a mesma coisa. Vamos entender o código primeiro. Né? Eu tenho aqui do lado de cá, então eu tenho o import da função soma. Veja que, né, o que eu estou colocando aqui é uma estrutura que reflete o que está aqui. Então, aqui eu estou exportando um objeto que lá dentro tem a função soma. Então, do lado de cá, eu preciso importar levando em consideração que é um objeto que tem a função soma. Se eu tirar essas chaves aqui, eu vou importar o objeto inteiro. Então, o objeto teria o objeto ponto soma, que seria a função que está aqui. Da mesma maneira, né, eu tenho que fazer a referência ao arquivo que eu estou importando aqui na cláusula from. Tá? E aí eu posso, então, executar aqui node app.mjs. E aí eu tenho o mesmo resultado. Vamos voltar lá que eu quero falar um pouco mais de modularização com vocês. Quando nós estamos no Node.js, nós temos então dois conceitos. Um primeiro conceito é o que a gente chama de pacote. O pacote nada mais é do que uma pasta que tem um arquivo package.json. Esse arquivo package.json, ele é criado para fazer a descrição do pacote. Então aqui nós vamos colocar quais que são, né, os descritivos, a versão daquele pacote, quais que são as dependências desse pacote. Isso tudo é gerenciado por uma ferramenta que a gente chama de NPM. Inicialmente, lá atrás, isso era o Node Package Management, né, o Manager. Então, esse aplicativo é quem te ajuda a construir esse pacote. Perceba que essa pasta, se você fizer uma compactação, ela continua sendo um pacote. Se você referenciar isso por meio de uma URL, é um pacote. Se você referenciar por um nome, uma versão, e isso publicado num registro, veja que o NPM tem um site, né? Então tem lá um servidor, e esse servidor ele tem uma série de recursos publicados lá. Isso aqui é denominado de registro. Uma vez que um pacote, uma pasta dessa aqui, com arquivo package, ele tem um atributo main, e esse atributo main faz a referência a um arquivo JavaScript, ou um único arquivo JavaScript, você pode chamar isso de módulos. Né? No Node.js, nós temos 3 tipos de módulos. Nós temos os módulos internos do ambiente, né, da plataforma. Então, por exemplo, Process para mexer com processos, OS com sistema operacional, DNS para fazer requisições a servidores de nomes. São chamados módulos internos ou núcleo do Node.js. Nós também podemos definir módulos locais, como os que a gente viu, e a gente ainda pode ter módulos de terceiros. E aí, isso tudo aqui, ó, se configura como módulos que você pode trazer para dentro dos seus arquivos, né, dos seus programas.
no Node, a gente tem uma série de módulos nativos para permitir que você desenvolva os seus programas. Então, por exemplo, a gente tem um módulo de eventos para que você possa manipular aquela abordagem de orientada a eventos, né? Ou seja, você criar um determinado evento, você disparar esse evento, você poder ter listeners, você ter coisas inscritas aí a esse evento, né? Então você tem um módulo específico para isso. Você tem um módulo para tratar arquivos no file system. Você tem um módulo para gerenciar comunicação via HTTP, um módulo para tratar, né, requisições a servidores de nomes, ou DNS, um módulo de path para te ajudar a compor, né, e trabalhar com caminhos de arquivos, um módulo para sistema operacional, um módulo para tratar processos, um módulo para funções de criptografia, um módulo para trabalhar com comunicação em rede, um módulo para lidar com URL e um módulo para tratar de manipulação de dados em fluxo. Perceba aqui o seguinte, o conjunto de módulos nativos do Node.js é muito restrito, porque a ideia do Node.js é construir o que a gente chama de microserviços. Então, com isso, a gente tem um ambiente bastante simplificado. Se você precisar de outras coisas, a gente vai precisar requisitar aí o que a gente chama de módulos de terceiros, ou você construir o seu módulo, tá certo? Vocês vão ver que existe uma biblioteca muito grande de módulos de terceiros e que a gente pode acionar pelo NPM. O que é, então, o tal do NPM? O NPM, ele é o que a gente chama de um gerenciador de pacote e de dependências. Por meio do NPM, você trabalha o pacote ali em um projeto, você instala novos pacotes, você define um conjunto de dependências e você gerencia isso tudo dentro do seu projeto. Vamos ver isso na prática? Aqui, esse nome que está aqui, o Yarn é uma versão um pouco mais recente desse gerenciamento de dependências. A diferença do Yarn para o NPM é que o NPM, além de gerenciar dependência, ele também gerencia pacotes e instala softwares na sua máquina, programas que você precisa. Vamos então visualizar aqui, ó. Eu quero abrir aqui um novo arquivo, né, um novo projeto, e nessa pasta eu vou chamar o NPM. O NPM me permite, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte, o NPM me permite inicializar esse pacote. Ao fazer isso aqui, ele vai fazer um monte de perguntas. Se você não quiser responder essas perguntas aqui com o nome do módulo, o nome do pacote, as versões e tudo, você pode simplesmente fazer npm init-y e ele vai pegar, né, uma configuração padrão e colocar no tal arquivo que descreve esse pacote, que é o package.json. Esse arquivo ele vai descrever aqui, né, o nome do módulo, a versão, aquele tal do atributo main que define qual que é o arquivo que inicia esse módulo. Então ele está dizendo aqui que se você importar esse pacote como um módulo, em princípio, você vai executar esse arquivo index.js. É como se você digitasse, né, node aí, index.js, ou fizesse uma importação, um require desse index.js. Você pode definir scripts, você tem aqui palavras-chave associadas, autor, licença, descrição, então algumas informações básicas. E ao trabalhar com o NPM para fazer o gerenciamento, né, de pacotes e dependências, você pode instalar aqui nesse ambiente desse pacote outros módulos de terceiros. Então, por exemplo, o Express, que é um framework muito utilizado que a gente vai ver em outras, né, outras ações aqui dessa iniciativa, você pode aqui fazer a instalação npm install express. Ao fazer isso, o que a gente vai disparar é a importação desse módulo para esse ambiente. Com isso, vocês vão perceber que vai ser criada uma pasta aqui, ó, uma pasta chamada Node Modules. Esse Node Modules, ele armazena tudo desse pacote que foi importado. E o Express ele depende de outros pacotes, então ele vai colocar todos aqui, além do Express especificamente. Tá? Então, com isso, a gente cria uma dependência desse pacote com o módulo Express. E isso fica representado aqui, ó, dependencies. Nós temos, então, uma dependência desse pacote aqui, ó, com esse módulo. Tá? Ao declarar isso aqui,
Se você apagar esse Node Modules aqui inteiro, ao apagar isso aqui, né, você pode reinstalar isso tudo agora, porque já foi declarada a dependência, simplesmente digitando npm install, e ele vai trazer o módulo que você criou ali, que você estabeleceu essa dependência. Então, aqui a gente começa a entender a modularização. E aí, entre no material que a gente disponibiliza para que vocês possam se aprofundar nas definições e nas outras possibilidades que você tem, tanto com a modularização, quanto com o NPM, que é o gerenciador de pacotes do Node. Tá certo? Um abraço e até aí as próximas interações. Tchau, tchau.